queridos amigos do primeiro período de Direito da FANS. Vou gravar aqui esse vídeo para conversarmos um pouco sobre o tema sobre o qual vocês devem executar um trabalho e também a APS referentes à segunda etapa de estudos, né? O tema que é o conceito de justiça na filosofia aristotélica. Queria dizer, antes de entrarmos no tema, que nós estamos juntos nesse momento. É um momento delicado para todos nós, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É um momento difícil, mas nós estamos juntos. E queria deixar para vocês uma mensagem de esperança e otimismo. Nós vamos superar, isso vai passar. E muito em breve nós estaremos juntos novamente na sala de aula, trocando experiências, juntos construindo conhecimento de modo presencial. Queria dizer também que não se trata de uma videoaula. A FANS não tem a política da educação à distância, não tem. A política educacional da FANS é de aulas presenciais. Então não se trata agora de uma educação à distância, não se trata de aulas virtuais, online. É apenas para que possamos conversar um pouco, ou melhor, apenas para que eu possa dar umas ideias, iluminar um pouco a leitura que vocês vão fazer para realizarem o trabalho e a APS. É só para isso. Vejam que é um vídeo bastante amador, eu faço do meu celular, sem nenhum profissionalismo, bastante amador, mas só mesmo para dar essa luz ou expor algumas ideias importantes da filosofia de Aristóteles e que vai poder ajudar vocês na compreensão do texto que vão ler para fazerem o trabalho e a APS, conforme já disse. Isto posto, então vamos ao tema, eu pedi que vocês lessem um texto e trabalhassem a partir dele. O texto trata do conceito de justiça na filosofia aristotélica. Pois bem, de todos os filósofos da antiguidade, Aristóteles foi quem mais desenvolveu temas ligados à filosofia do direito. É claro que temos filósofos antes dele, Aristóteles está no período clássico da filosofia grega, junto de Platão e Sócrates, os três formam o que nós chamamos de período áureo da filosofia grega, mas desses três, digamos assim, Aristóteles foi quem melhor desenvolveu temas ligados à filosofia do direito. Para Aristóteles, o Estado constituía, o Estado era a expressão mais feliz da comunidade humana, mais feliz. E o vínculo com o homem era de natureza orgânica, Ou seja, o ser humano, ele é por natureza um ser comunitário. O ser humano, na filosofia aristotélica, é por natureza um ser social. Na palavra, ou nas palavras de Aristóteles, dizemos que o ser humano é um animal político, um ser da polis, que nasceu ou que existe para viver na polis, na cidade, ou na sociedade. Por isso, não se pode conceber na filosofia política de Aristóteles, não se pode conceber o indivíduo sem a sociedade, o indivíduo sem o Estado. Do ponto de vista social, então, conforme disse, o homem foi chamado por Aristóteles de animal político, no sentido de que ele possui um instinto de vida gregária. Ele, por natureza, é um ser que deve viver em sociedade. Fora da sociedade, o homem seria um bruto, segundo o pensamento aristotélico. Fora da sociedade, o homem seria um bruto ou um deus. Para que vivesse isoladamente, para que o ser humano viva fora da sociedade de modo isolado, seria necessário que ele não se situasse nos padrões da normalidade humana. Apesar de desenvolver amplamente a reflexão sobre a justiça, Aristóteles considerou legítimo o regime da escravidão. E há quem critique muito isso, no pensamento aristotélico. É um pensador que trabalha, como disse inicialmente, diversos temas ligados ao direito,
desenvolve uma boa filosofia jurídica, assim digamos, defende a justiça ou ajuda o pensamento ocidental a desenvolver a noção, né, a ideia, o conceito de justiça, mas apesar de trabalhar tão amplamente a justiça, ele considerou legítimo o regime de escravidão. É preciso considerar Aristóteles no seu tempo, né, na sua época, no seu contexto histórico, político e social. Então, por que considera como legítimo o regime de escravidão? Porque a vida, ao mesmo tempo em que requeria a atividade intelectual, ao mesmo tempo em que a vida exigia, né, atividade de pensamento, de raciocínio, atividade intelectual, isso para a classe dirigente, a vida necessitava também de mão de obra dos agricultores, mão de obra dos artífices. Então ele acaba considerando legítimo o regime de escravidão. No pensamento aristotélico, a escravidão só acabaria quando o trabalho feito, né, pelos homens, pelos agricultores, pelos artífices, fossem substituídos por máquinas, né, ou por equipamentos que fizessem o trabalho que o ser humano escravo fazia. Mas o tema da escravidão nem é o mais importante também aqui para a nossa conversa, nem é o mais importante aqui para a nossa troca de ideias. Nem é, só mencionei para que vocês saibam que tem essa questão da filosofia aristotélica da defesa da escravidão como algo legítimo. Não é o mais importante, nem é tratado no texto que vocês vão ler para fazer o trabalho. Foi só uma menção mesmo para ilustrar e para que vocês saibam, né? Os filósofos que antecederam Aristóteles não chegaram a abordar o tema da justiça dentro de uma perspectiva jurídica. Não. Sócrates também trata algo, né, a respeito da justiça. Platão também tem considerações em torno desse tema, principalmente na obra A República e depois As Leis, né, de Platão, mas eles não trataram o tema da justiça numa perspectiva jurídica. Mas eles tratavam essa questão como um valor relacionado à generalidade das relações interpessoais. Um valor relacionado às relações coletivas, podemos dizer assim, um valor ético. Né? Sócrates, Platão tratavam da justiça, mas como um valor ético, como algo importante nas relações interpessoais, nas relações coletivas. Do ponto de vista jurídico, Aristóteles é quem melhor faz isso, né? A obra mais famosa de Aristóteles, em termos éticos, políticos e, por que não, jurídicos, é a chamada Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Nessa obra, Aristóteles formulou a teorização da justiça. Considerando a justiça sob o prisma da lei e do direito. Então, se quiserem encontrar o pensamento aristotélico sobre a justiça em aspecto mais jurídico, né, sobre o prisma da lei e do direito, deve procurar isso na obra chamada Ética a Nicômaco. Nesse texto, Aristóteles apresenta o que ele acreditava ser o conceito ideal de justiça. O conceito ideal. Para Aristóteles, qual é a ideia perfeita de justiça? E apresenta também, nesse mesmo texto, as espécies de justiça, conforme vamos ver posteriormente. Assim, Aristóteles define a justiça. Vejam, a definição que Aristóteles dá para a justiça. Aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é justo. Então, essa é a definição aristotélica de justiça na Ética a Nicômaco. Vejam que ele começa a definição dizendo que a justiça é uma disposição de caráter. Ou seja, para Aristóteles, a justiça é uma virtude. É uma virtude. Se é uma disposição de caráter, ela é uma virtude. E é uma disposição de caráter que ajuda as pessoas a fazerem o que é justo, ou que torna as pessoas propensas, inclinadas a fazerem o que é justo, a agir de modo justo e a desejar o que é justo. Então, uma ideia importante que nós precisamos agora guardar é que no pensamento aristotélico, na filosofia de Aristóteles, a justiça é uma virtude, a justiça é uma disposição de caráter. O filósofo considera justo o homem respeitador da lei.
o sujeito que respeita a lei, aquele que age de acordo com os preceitos definidos pela sociedade e considera como injusto o que não cumpre a lei, ou que age em desacordo com a lei. Esse é o pensamento de Aristóteles. Ao elaborar a sua noção de justiça, ao apresentar um conceito de justiça, Aristóteles assimilou as medidas igualdade e proporcionalidade. Há quem afirme que ele tenha buscado essas duas medidas no pensamento pitagórico, no pensamento dos seguidores de Pitágoras, que é um filósofo e matemático. Não importa isso agora, importa entendermos isso, que quando Aristóteles vai elaborar o seu conceito de justiça, ele assimila essas medidas, igualdade e proporcionalidade. A justiça, então, no pensamento aristotélico, ela é tomada como uma proporção de igualdade, ou melhor dizendo, desculpa, a justiça não implica apenas igualdade, tomada em proporção aritmética, não, mas ela é também proporcionalidade. Isso é caro ao pensamento de Aristóteles. Então, a justiça é igualdade e a justiça é também proporcionalidade, que na verdade é uma igualdade de razões. A proporcionalidade, na verdade, é uma igualdade de razões. Aristóteles classificou a justiça em duas espécies básicas. Também é importante que nós memorizemos, é importante que aprendamos. Aristóteles classificou a justiça em duas espécies básicas: o justo total e o justo particular, ou a justiça total e a justiça particular. O que seria o justo total? O justo total é a observância da lei. É o respeito, o justo total é o respeito às leis vigentes na comunidade, uma vez que essas leis são criadas em vista do bem comum da sociedade. Então isso é a justiça total, a observância da lei, o respeito das leis que regem uma comunidade. E o justo particular é a justiça na relação entre particulares. A justiça na relação entre particulares. Podemos dizer assim, de um modo mais simples, grosso modo, podemos chamar de boa-fé. O justo particular seria a boa-fé nas relações particulares, nas relações interpessoais. Tratam-se de duas espécies de justiça, o justo total e o justo particular, duas espécies de justiça, mas interligadas, não separadas. Por quê? O justo particular participa do justo total. A justiça particular participa da justiça total. Quando alguém age de modo injusto nas relações particulares, que seria a justiça particular, acaba violando a lei vigente na comunidade, ou seja, acaba violando o justo total, a justiça total. Então, são duas espécies de justiça, mas não separadas, muito ao contrário, interrelacionadas ou interligadas, no pensamento de Aristóteles. O justo particular se subdivide em outras duas espécies. Então vejam, temos a ideia de justiça como uma virtude, uma propensão, uma disposição de caráter. Essa ideia de justiça, ela se divide em duas espécies, que é o justo total e o justo particular, e depois o justo particular, ou a justiça particular, ainda se subdivide em outras duas espécies, que seria o justo particular distributivo, ou simplesmente justiça distributiva, e o justo particular corretivo, ou simplesmente justiça corretiva. O que seria o justo particular distributivo ou justiça distributiva? É aquela que se refere à atribuição correta de bens. Atribuição correta de bens, honras,
cargos e deveres aos membros da comunidade de acordo com o que lhe é cabido por sua participação. Então, é atribuir os bens, os valores, as honras, os cargos, os deveres, atribuir aos membros de uma comunidade, conforme cabe a cada membro por sua participação. Dito de um modo mais simples, podemos dizer assim, é dar a cada um o que é seu, dar a cada um conforme o mérito, dar a cada um na devida proporção, seria o justo particular distributivo, ou justiça distributiva. Já o justo particular corretivo, ou justiça corretiva, é aquele que não se aplica segundo os méritos de cada pessoa. Justo particular corretivo não se aplica segundo os méritos de cada pessoa, mas se aplica por vontade da lei. A justiça corretiva ela é aplicada não conforme os méritos de cada um, não é a distribuição proporcional conforme o mérito de cada um, mas é aquela justiça aplicada por vontade estrita da lei. A igualdade, aqui na justiça corretiva, ou no justo particular corretivo, a igualdade é avaliada nas relações privadas de perdas e ganhos. É avaliada aí, nessas relações particulares, por isso que é justo particular, nas relações particulares, nas relações privadas, de perdas e ganhos. Não se decide se uma pessoa é boa ou má, pois todos são iguais perante a lei. Então, no justo particular corretivo, na justiça corretiva, não se decide, não se leva em conta se uma pessoa é boa, se uma pessoa é má. Perante a lei, são todos iguais. O que se vai olhar é a relação de perda e ganho em determinado caso, em determinada situação, em determinada circunstância, né? Na justiça corretiva, ou no justo particular corretivo, a lei indaga quem cometeu o dano, a lei pergunta, questiona, quer saber quem cometeu o dano, qual a parte lesada, qual a parte prejudicada, qual o montante do prejuízo e pune o autor da injustiça. Independente aqui se a pessoa é boa ou má, se ela é boa, se ela infringiu uma lei, se ela causou algum dano, vai a justiça corretiva no pensamento aristotélico vai indagar quem cometeu o dano, qual a parte lesada, qual o montante do prejuízo e vai punir o autor da injustiça. Aqui, no justo particular corretivo, na justiça corretiva, cabe apenas ao juiz igualar as coisas mediante penas. Apenas ao juiz igualar as coisas perante penas. O juiz é o aplicador do justo corretivo. O juiz é o aplicador da justiça corretiva. Cabe a ele corrigir. Por isso, justiça corretiva. Justo particular corretivo. Cabe a ele corrigir ou solucionar as questões que são levadas até ele. Aristóteles também aborda outras duas ideias de justiça, relacionadas ao direito natural e ao direito positivo. Então, vejam, recapitulando rapidamente, de um modo geral, a justiça aristotélica é uma virtude, porque é uma questão de caráter, é uma disposição de caráter, que torna o homem, o ser humano, propenso a agir de modo justo. Essa justiça, ela pode ser justiça total ou justiça particular, justo total ou justo particular. O justo particular se subdivide em justo particular distributivo, justo particular corretivo, ou justiça distributiva, justiça corretiva. O justo particular distributivo se refere à distribuição correta das coisas, dos bens, conforme o mérito de cada um, conforme a participação de cada um na comunidade. E o justo particular corretivo se aplica na correção, como diz o nome, se aplica segundo a estrita vontade da lei para corrigir algo, para corrigir algo. Então, além disso tudo, Aristóteles também aborda outras duas ideias, digamos assim,
duas concepções de justiça relacionadas ao direito natural e ao direito positivo, que seria o justo natural e o justo legal, no pensamento aristotélico. O justo natural é aquele que está além de qualquer vontade de legislador. É o que nós poderíamos chamar de direito natural, que é por vezes questionado por alguns juristas. Já disse para vocês diversas vezes que eu sou filósofo, mas não sou da área estrita do direito, sou da filosofia, mas aí na área do direito há quem questione essas questões relacionadas ao direito natural. Aqui não vem ao caso, importa aqui conhecer o pensamento de Aristóteles. Então Aristóteles diz que existe sim o justo natural. Esse justo natural é aquele justo ou é aquela justiça que está além de qualquer vontade do legislador. Estaria relacionado então ao direito natural. E o justo legal é aquele que advém da vontade do legislador. É aquilo que o legislador define como certo. É aquilo que o legislador torna lei. É o que então nós chamamos de direito positivo. Aristóteles não deixa de tratar de um importante dispositivo da justiça, que é a equidade. No seu texto, Ética a Nicômaco, ele também trata desse dispositivo, o dispositivo da equidade. Aristóteles define a equidade como uma espécie de justiça que está acima da própria justiça. Essa é uma ideia bonita no pensamento aristotélico e importante para compreendermos um pouco o que ele entende, por justiça. A equidade, uma espécie de justiça que está acima da própria justiça. Ou seja, seria uma virtude maior. Se nós já dissemos no início desse nosso vídeo, desse nosso encontro virtual, se já dissemos que a justiça, no pensamento aristotélico, é uma virtude, a equidade seria ainda uma virtude maior, porque seria uma justiça acima da própria justiça. Recorrendo à equidade, se pode adaptar às estreitezas da lei. O legislador e o poder executivo, quando legisla e quando sanciona uma lei, na maioria dos casos, atinge a maioria da população, digamos assim. Mas pode ser que fique uma minoria escapando aí, a uma lei. Pode ser que uma determinada lei não seja justa para uma minoria escape aí. É aí que entra a equidade. Quando se recorre à equidade, se adapta a lei às necessidades das partes que reclamam a justiça. Se adapta a lei, que às vezes é muito estreita, se adapta às agruras da lei, às necessidades das partes que estão ali reclamando por justiça. Trata-se então de adaptar a lei à situação concreta. Mas é claro que isso não é feito de qualquer modo, é claro que não se adapta a lei à situação concreta a bel prazer do juiz, não é isso. Se adapta a lei à situação concreta observando os critérios de justiça. Claro, observando os critérios de justiça. Então, adapta a lei a um caso específico a fim de deixar essa lei mais justa para todos. Mais justa, mesmo para aqueles que inicialmente pareciam escapar à justiça, aquela minoria que a justiça não parecia alcançar. A equidade ajuda a adaptar a lei a essas situações, a essas pessoas, a esses casos que estavam, como disse, escapando ao texto da lei ou escapando à justiça. Então, adapta a lei a um caso específico a fim de deixar essa lei mais justa. Na verdade, a equidade, sobretudo aí no pensamento aristotélico, é uma tentativa de ser o mais justo possível. Uma tentativa de ser o mais justo possível. Por isso que Aristóteles vai dizer que a equidade é uma virtude acima da justiça, ou uma justiça acima da própria justiça. Por quê? Uma tentativa de ser o mais justo possível para as duas partes que estão ali reclamando justiça. É um respeito à igualdade de direitos. Sobretudo no pensamento aristotélico, a equidade é um respeito à igualdade dos direitos. As partes que reclamam justiça têm igualdade de direitos e é preciso respeitar essa igualdade. Daí então se tenta adaptar a lei conforme os critérios da justiça,
volto a repetir, conforme os critérios da justiça, se adapta à lei, à situação, para deixar a lei mais justa. É por isso, então, que Aristóteles vai dizer que a equidade é uma espécie de justiça acima da própria justiça. Vejam, meus amigos, que pouco se acrescentou até nossos dias ao pensamento original de Aristóteles, né? É bem verdade que é um sujeito que está há muito tempo atrás na história, muito tempo atrás, em outro contexto histórico, econômico, político, social, em outra época, né? Mas que tem um pensamento que influenciou muito a noção de justiça até os nossos tempos, que é um pensamento que com certeza exerce influência no direito, né? E como disse, eu ouso afirmar que parece que pouco se acrescentou ao pensamento aristotélico original até os nossos dias. Então é isso, meus amigos, queria deixar essas ideias que podem ajudar vocês a compreender melhor o texto que vão ler, para fazer o trabalho referente à segunda etapa de estudos e para fazer também a APS. Já lhes adianto que é um texto pequeno, apenas 7 páginas, um texto simples. Ele foi escrito por alunos do curso de Direito, não é um texto escrito por especialistas, mestres, doutores, então é um texto simples dentro das condições, das capacidades de quem ainda está na graduação em Direito. Na verdade, tem até alguns limites, a forma de escrever, tem algumas questões que precisam ser corrigidas no modo de escrever, mas é um texto que vocês vão compreender bem. Espero que essas ideias que expus aqui para vocês lhes ajudem a compreender melhor, lhes iluminem, né, na compreensão do texto do nosso trabalho e no texto da APS. Bons estudos, vamos continuar nos encontrando também por aqui. Forte abraço, cheio de saudade a todos. Fiquem com Deus. Tchau.